bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do livro de Atos que é curta, mas que poder. Vamos dar uma olhada em Atos, capítulo 5, versículos 12 a 16, para entender como o poder de Deus se manifestou de um jeito assim, espetacular, na igreja primitiva e mudou completamente a cara de Jerusalém. Mas para a gente entender o que está rolando no capítulo 5, a gente precisa voltar um pouquinho lá no capítulo 4. A igreja estava sofrendo uma perseguição pesada. E o que eles pediram em oração? Segurança, que a perseguição parasse? Nada disso. Eles pediram ousadia para continuar a missão. E junto com isso, que Deus mostrasse seu poder com curas e sinais. Essa oração é o gatilho para tudo que a gente vai ver a partir de agora. E a resposta veio. E como veio? A nossa análise vai se organizar justamente em torno dessas manifestações de poder. Vamos ver os sinais, a reação de temor do povo, o crescimento explosivo da igreja e, por fim, as curas extraordinárias. Vamos passar por cada um desses pontos. Então, vamos começar com o pedido da igreja. É fundamental a gente lembrar do contexto: perseguição. Os primeiros cristãos estavam sob ameaça direta e a forma como eles responderam a essa pressão foi decisiva. E aqui está o ponto que, para mim, vira o jogo. A lógica humana gritaria por proteção, por um porto seguro, mas a igreja primitiva pediu coragem, intrepidez. Eles queriam, na verdade, a capacidade de continuar falando, de continuar agindo bem no olho do furacão. Essa mentalidade é que prepara o terreno para os milagres que vêm a seguir. Então o pedido foi bem específico, sabe? Tinha duas partes. A primeira, uma capacitação interna, ousadia para pregar. E a segunda, uma confirmação externa, a manifestação do poder de Deus através de milagres. A passagem que a gente está analisando em Atos 5 é a resposta direta a essa segunda parte da oração. Agora sim, a primeira manifestação desse poder, os sinais e as credenciais. Vamos ver como esse poder de Deus ficou visível através dos apóstolos. O texto é super direto. O versículo 12 diz que muitos sinais e maravilhas aconteciam. Não foi uma coisinha isolada, não. Era algo contínuo, público, feito pelas mãos dos apóstolos ali, no meio de todo mundo. Mas para que esses milagres? Não era um show? Eles funcionavam como credenciais do apostolado. O que é isso? Bom, era como um selo de autenticidade. Eles validavam a mensagem dos apóstolos, mostrando que era o próprio Cristo ressuscitado agindo através deles. E para a gente entender isso melhor, olha só essa definição de apóstolo. Não era só alguém que ensinava. Um apóstolo era um embaixador, uma pessoa com a missão de representar seu Senhor, não só com palavras, mas também com ações poderosas. Os milagres, as credenciais, eram a prova de que essa embaixada era legítima. Isso nos leva à segunda manifestação, o temor e o respeito. Essa demonstração toda de poder gerou uma reação bem forte e, eu diria, complexa no povo. Esse versículo é fascinante, não é? Parece até uma contradição. O povo tinha os apóstolos em grande estima, ou seja, uma admiração enorme, mas ao mesmo tempo, ninguém ousava juntar-se a eles. Existia uma barreira de reverência, quase um medo de chegar perto de algo tão sagrado, tão poderoso. Então, o ponto-chave é esse impacto duplo. De um lado, a igreja era super atraente. Os milagres, o amor, o cuidado que um tinha com o outro, tudo isso chamava atenção. Do outro lado, a santidade e o poder que se via ali geravam uma distância respeitosa, um temor reverente. E o mais curioso é que mesmo com essa barreira de temor, a igreja viveu um crescimento explosivo. Essa foi a terceira manifestação do poder de Deus. Uma expansão numérica que ninguém conseguia parar. Esse versículo marca uma virada na forma como o autor do livro, Lucas, descreve o crescimento da igreja. A linguagem que ele usa muda para refletir uma escala completamente nova de conversões. E essa comparação ilustra a mudança de forma brilhante. No comecinho, Lucas dava números, 3.000 aqui, depois 5.000 homens ali. Agora ele para de contar. O crescimento ficou tão grande, tão rápido, que a melhor descrição era multidões que crescia cada vez mais. Simplesmente não dava mais para contar. E é muito importante lembrar que essa explosão toda não aconteceu num mar de rosas. A igreja estava lidando com a perseguição que vinha de fora e com problemas de hipocrisia que vinham de dentro, como o caso de Ananias e Safira. E mesmo assim, ela crescia, parecia que nada podia parar esse movimento. E agora, a gente chega no clímax, na quarta manifestação.
As curas extraordinárias. É o ápice do poder em ação. A expectativa de cura era tão, mas tão grande, que as pessoas colocavam os doentes nas ruas só na esperança de que a sombra de Pedro passasse por cima deles. Isso mostra o nível da fé e da reputação do poder que fluía através dos apóstolos. É impressionante. A afirmação que o texto faz é simplesmente espantosa. A taxa de cura era total. Não importava de onde a pessoa vinha, de Jerusalém ou das cidades vizinhas, ou qual era o problema, se era uma enfermidade ou um tormento espiritual. O resultado era o mesmo para todo mundo. E o texto fecha essa descrição com uma frase que não deixa nenhuma dúvida: os quais eram todos curados. A totalidade, o alcance desses milagres é algo tremendo. Mostra um derramar de poder que ia muito além dos limites da cidade de Jerusalém. Ok. Depois de ver tudo isso, o que significa? Qual é o grande recado por trás desses eventos todos? Vamos amarrar as pontas. A mensagem era cristalina. Os sinais, o crescimento, as curas, nada disso era sobre os apóstolos. Era a prova de que a era do Messias tinha de fato chegado. Era a demonstração viva de que Jesus, o Cristo que ressuscitou e foi exaltado, continuava a sua obra de salvação e de cura aqui na terra, agora através dos seus mensageiros, a Igreja. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Quando a gente olha para essa demonstração de poder na igreja primitiva, fica a questão: o que esses eventos históricos significam para a manifestação do poder de Deus na fé hoje em dia? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.